Tirania de Aço capítulo 60 Combatendo a desinformação. Depois de consultar sua mãe sobre suas ações anteriores, Berengário chegou à oficina de Ludwig, onde ele cumprimentou seu velho amigo com um abraço rápido. Os dois homens tinham estado inundados de trabalho recentemente e puderam sentir imediatamente a crescente exaustão um do outro. Ludwig, meu velho amigo, me diga que você tem boas notícias. Ludwig riu levemente ao ouvir as observações de Berengário. Ele realmente tinha boas notícias. Bem, meu senhor, você escolheu o momento mais oportuno para começar uma briga com a igreja. Vamos mudar sua produção para ajudá-lo a combater a desinformação que a igreja deve apresentar sobre você. Berengário deu um tapa no ombro de Ludwig e fez sinal de positivo com o polegar. Ludwig, você é um gênio. O velho sorriu com o elogio e trouxe Berengário para a fábrica, que havia sido construída explicitamente para a fabricação de papel e materiais de impressão. Fábricas de papel movidas a água foram instaladas em toda a grande fábrica. Uma vez processadas, foram colocadas nas prensas de impressão para fazer os vários materiais de leitura que Berengário introduziu para a educação pública. No entanto, agora, ele tinha uma necessidade extrema de espalhar a palavra dos pecados da igreja e, como tal, precisava de muitos panfletos. Berengário estava atualmente na frente de todos os trabalhadores que se reuniram diante dele. A essa altura, eles estavam bem cientes das manobras contra ele pela igreja e, como tal, ele não precisava explicar toda a situação. Berengário pegou um protótipo de panfleto que ele havia desenhado e o enviou ao capataz da fábrica. Eu preciso deles feitos aos milhares para que possamos enviá-los através das regiões de língua alemã. Espero que todo homem letrado possa ler sobre os erros da igreja. Isso pode ser feito. O capataz da imprensa era um homem de meia idade com cabelos grisalhos curtos e bigode. Ele estava vestido com o novo traje camponês de estilo renascentista que Berengário havia introduzido à sua população através de suas fábricas têxteis. Seu cabelo também estava penteado para trás com pomada muito parecida com Berengário, e seu bigode estava devidamente encerado com o material. O homem tinha uma expressão de êxtase no rosto. Ele estava sempre animado para ajudar o regente de Kufstein. Afinal, sem as inovações do jovem, ele ainda estaria quebrando as costas cuidando de uma fazenda em algum lugar enquanto não ganhava nada além das sobras. Agora, esse homem fazia parte da crescente classe média e era bastante rico entre a população comum. Ele devia seu sucesso na vida a Berengário e nunca perdoaria os bastardos da igreja por tentarem incriminá-lo. Como tal, é-se claro, meu senhor, eu prometo a você, quando a igreja ouvir sobre o que você fez a esses malditos inquisidores, todo o Tirol e a maior parte da Áustria estarão cientes dos crimes desses bastardos. Berengário sorriu e apertou a mão do homem com entusiasmo. Era bom ter pessoas capazes trabalhando para ele. Se esse homem conseguisse isso, talvez tivesse que dar um aumento a toda a fábrica. No entanto, ele fez questão de dar ao homem e sua tripulação um aviso justo antes de fazê-lo. Horas extras são completamente voluntárias, e eu não quero que vocês trabalhem tanto que negligenciem sua família e sua saúde. Apenas saibam que estarei oferecendo uma compensação adequada se você optar por trabalhar horas extras. Se não, isso é inteiramente com você, e eu respeito suas escolhas. Para Berengário, as pessoas sob seu domínio eram parte das pessoas a quem ele mostrava seu lado mais gentil. Eram homens, mulheres e crianças sob sua proteção como soberano, e ele não os maltrataria se pudesse evitar. Ele se importava genuinamente com a felicidade e o bem-estar de seu povo, pois também havia sido um plebeu em sua vida anterior. Dito isto, despediu-se dos operários da fábrica e regressou aos castelos da sua família, onde Linde o cumprimentou rapidamente. Pela expressão de seu rosto, ela tinha boas notícias e, como tal, Berengário arrastou-a para seu escritório. Ele se sentou em sua mesa e ofereceu a sua amante grávida um assento antes de perguntar a ela sobre o motivo de sua aparência animada. Você quer me dizer por que você está sorrindo de orelha a orelha? Linde estava sorrindo fervorosamente e mal podia esperar para informar o pai de seu filho sobre as boas notícias que ela tinha. Eu estabeleci com sucesso outra célula em Innsbruck e Trient. Em breve, todos os condados de Tirol e Trient estarão sob nossa vigilância. Berengar ficou encantado com a notícia e saiu correndo de sua mesa e beijou apaixonadamente a beleza celestial depois de ouvir as informações que ela forneceu. Era muito cedo para o casal brincar, mas ele não pôde evitar fazer isso depois que ouviu as boas notícias. Eventualmente, ele conseguiu conter sua crescente luxúria e, em vez disso,
Sentou-se ao lado de seu amante. Ele queria saber mais sobre os detalhes de suas operações. Lindy explicou cuidadosamente como ela havia contatado pessoas confiáveis e as informou que queria formar uma rede de espionagem, embora não tenha explicado para quem estava trabalhando ao falar sobre o seu contato entre Indy. Ao longo do tempo, as células foram totalmente estabelecidas e estavam operando de forma independente, como de costume. A partir de agora, a capacidade de Berengário de disseminar propaganda havia se expandido muito além de suas próprias fronteiras. Em breve, os plebeus de outras regiões o veriam como um candidato ideal para a liderança. Quando ele começou a se mover por suas aspirações políticas, poucos entre a população comum acreditariam nas mentiras da igreja. Depois de passar algum tempo de qualidade com a Lindy, Berengário a dispensou antes de retornar à aldeia, onde ele supervisionou mais um dia de instrução de educação básica para os plebeus em seu reino. Começou a desejar o dia em que não precisasse instruir pessoalmente essas pessoas. Esperançosamente, ele poderia encontrar alguns professores competentes em breve. Tirania de Aço capítulo 61 Resposta a Papa. O sumo pontífice era um homem idoso de 60 e poucos anos, descendente de italianos. Atualmente, o homem estava sentado no trono enquanto ouvia as graves notícias sobre a prisão e execução de uma dupla de inquisidores da igreja dentro do baronato de Kufstein. Em sua mão estava uma carta escrita por Berengário, durante o tempo que o padre Antônio levou para retornar ao Vaticano para fazer seu relatório. Berengário usou sua impressora para distribuir panfletos em língua alemã acusando a igreja de tentar usurpar as terras de sua família. A essa altura, esses panfletos de propaganda haviam se espalhado por todo o Tiro e partes da Baviera e outros condados austríacos. O Papa Simeão II esfregou as têmporas intensamente, tentando desesperadamente diminuir sua crescente dor de cabeça. Ele não tinha ideia de como o jovem regente conseguiu escrever tantas dessas coisas incômodas e as distribuiu tão rapidamente. O Papa exalou pesadamente antes de expressar seus pensamentos em voz alta. Esse menino é certamente ousado. Eu vou dar isso a ele. Você disse que ele tinha uma mensagem para mim? Padre Antônio estava ajoelhado diante do Papa. Ao lado dele estavam vários cardeais que atuaram como conselheiros do Santo Padre. Padre Antônio respondeu rapidamente ao Papa e começou a informá-lo palavra por palavra da mensagem de Berengário. Depois da assustadora demonstração de autoridade que Berengário usara para intimidar o Padre Antônio enraizara as palavras do jovem regente nas profundezas de sua mente. Lord Berengário me disse que quando você retornar ao Vaticano informe o Santo Padre, que ele pode ter o poder de me excomungar e me rotular de herege, mas quando eu finalmente perecer deste mundo, está sob o julgamento de Deus, não o Papa que determinará se eu entro ou não no reino dos céus. A expressão do Papa endureceu ao ouvir essas palavras. Berengário estava claramente desafiando sua autoridade como representante pessoal de Deus na terra. As palavras do jovem Lord foram essencialmente desafiando o Santo Padre a agir de tal maneira e provar quão inútil era tal punição. Uma cardeal próximo tinha uma expressão furiosa no rosto, pois não conseguia mais conter a raiva que queimava em seu coração. Blasfêmia. Vocês todos ouviram o que o Padre Antônio disse. O menino não reconhece a autoridade da igreja. Ele deve ser subjugado, e rapidamente antes que essas ideias blasfemas se espalhem para o resto da nobreza alemã. Deus o queira. Metade dos cardeais na sala imediatamente respondeu da mesma maneira Deus quer. No entanto, outro cardeal rapidamente respondeu ao clamor apaixonado do homem que pediu a morte de Berengário. Como você acha que vamos fazer isso? Ele já declarou que não se importa se for excomungado e rotulado de herege. Todas as ordens sagradas estão atualmente lutando guerras no momento. A ordem teutônica está lutando no Oriente contra os Rus. Os hospitalários estão no norte da África travando a guerra santa contra os sarracenos para recuperar Alexandria para a cristandade. As ordens espanholas estão todas travando a reconquista. Mesmo se pudéssemos poupar os homens, como isso seria para os outros nobres alemães? Muitos deles certamente fariam apoio em Berengar. Se marcharmos para Kufstein agora, estaremos apenas justificando seu comportamento, que é exatamente o que o menino quer. Rapidamente os cardinais começaram a brigar entre si como um bando de crianças, cada um deles cuspindo uma ideia diferente sobre como lidar com o cenário. Fazia muito tempo que nenhum senhor da Europa, especialmente um de posição inferior como Berengário, dava um tapa na cara da igreja dessa maneira. Foi uma rejeição total de seu poder e autoridade sobre a cristandade e uma total humilhação para a Inquisição.
Em circunstâncias normais, a igreja convocaria uma cruzada para acabar com a heresia dentro de Kufstein. No entanto, como todas as ordens sagradas sobreviventes estavam atualmente expandindo a influência cristã em outros lugares, eles não podiam enviar um exército para os Alpes no momento. Se eventualmente, o Santo Padre se cansou das brigas internas entre seus cardeais e declarou sua solução para o problema. Basta. Vamos excomungar Berengário, rotulá-lo de herege e negar suas acusações contra nós. Então vamos pintar a imagem de que ele é um homem vil, perverso e pecador que se envolve em devassidão diariamente. Quanto a invadir Kufstein, vamos deixar essa opção na mesa no caso de ele se comportar mal novamente no futuro. Você realmente acredita que as pessoas vão obedecer à regra de um homem que a igreja rotulou como discípulo de Satanás? A sala ficou em silêncio com esta declaração. Aqueles que estavam sedentos pelo sangue de Berengário, e o povo de Kufstein calmamente se acalmou e aceitou as palavras do Papa como lei. Se o menino quisesse ser um tirano, eles lhe mostrariam que ele não pode governar tão facilmente sem o apoio das pessoas comuns. Infelizmente para eles, eles estavam cometendo um grande erro, pois a igreja local em Kufstein estava atormentada pela corrupção e, como a maioria das igrejas, desviou uma grande parte do dinheiro que recebia dos dízimos. Sob as reformas de Berengário, ele trouxe um grande grau de prosperidade para as pessoas comuns dentro de seu domínio. Combine isso com o fato de que as pessoas em seu território estavam se alfabetizando e lendo a Bíblia de forma independente. Havia um crescente sentimento de desconfiança com a Igreja Católica dentro do Baronato de Kufstein. Não demoraria muito para que essas opiniões se espalhassem pelo Tirol e, por extensão, pela Áustria. Afinal, as redes de espionagem de Berengário cresciam a cada dia. Suas opiniões sobre a igreja e seu papel na sociedade eram bastante populares entre muitos nobres que estavam insatisfeitos com a interferência da igreja em seu domínio secular sobre suas terras dinásticas. Como tal, excomungando Berengário, declarando herege e tentando sabotar sua reputação, o Vaticano inadvertidamente deu o primeiro passo para a reforma da igreja nas regiões de língua alemã e a remoção da autoridade papal. Quando Berengário ouviu a resposta da igreja às suas ações, foi relatado que ele tinha um sorriso malicioso no rosto, como se tudo estivesse indo conforme planejado. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances, tenho certeza que você